Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Hoje nós vamos falar sobre o tema erros comuns. Então, é interessante você observar, porque talvez você esteja cometendo esse tipo de erro. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 5, que porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Estas são palavras ditas por Satanás a Eva. E Eva, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore é desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Qual é o erro? Ela acreditou que o pecado traria plenitude para a sua vida. Eu vou ser semelhante a Deus. Vou poder conhecer o bem e o mal. Só o bem não a satisfez. Todos os benefícios da bondade, do amor e da misericórdia de Deus foram concedidos ao primeiro casal. Mas aqui está contido um dos mais graves erros do ser humano: nunca se contentar com o que tem. Está sempre olhando e cobiçando as coisas alheias. Se ela tivesse dito, nós já temos tudo o que precisamos, estamos muito felizes, muito abençoados, estaria livre do pecado. Mas achou, se eu experimentar, estarei desobedecendo a Deus? Sim, mas vai que dá certo. E que eu encontre um outro campo muito mais lindo, muito mais glorioso do que esse jardim que Deus preparou para nós. Está vendo? Essa é a primeira atitude que o ser humano tem por hábito: cometer erros graves, acreditar que há no pecado plenitude para a sua vida. A segunda coisa que eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo está exatamente no livro de Lucas. Mas antes eu quero dizer, todas as pessoas têm por hábito pensar que a família é a estrutura que pode trazer todos os benefícios para a sua vida. Não é, querido. Não. Seria se a Eva não tivesse cometido o primeiro pecado. Ao cometer o primeiro pecado, passou para toda a raça humana o pecado. Então, consequentemente, o pai, a mãe, os irmãos, todos têm forte tendência a cometerem erros. Então, se você espelhar a sua vida só no contexto da sua família, você comete também um erro gravíssimo. Então preste atenção, o parentesco racial nem sempre é a solução para o benefício da sua vida e para que você venha agradar a Deus. Você precisa buscar o Senhor, e essa busca é individual. Por isso que Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, irmão, filho, nora, sogra, sogro, por amor a mim, não está pronto para me servir. Esta é uma condição estabelecida por ele, de um relacionamento individual e não coletivo. O racial, ou seja, aquilo que está ligado a você no seu contexto dia a dia, não é suficiente para ser aprovado por Deus. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. Ainda, confiar em si próprio. Quantas pessoas pensam que a sua mente é suficientemente boa, perfeita, para discernir as coisas e entender tudo? Ele não precisa de mais nada, só ele próprio. Isso é autoconfiança. É o caminho da perdição. Você não pode entrar por esse caminho. Você precisa quebrantar o seu espírito e moldar os seus pensamentos nos pensamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz, ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Pedro está afirmando a Jesus que ele nunca se escandalizaria, porque ele tinha uma mente forte, era intrépido e ele sabia o que queria. Mas Jesus lhe diz: Pedro,
Deixa de ser arrogante, rapaz. Hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Esta é uma posição para que você e eu entendamos que não podemos confiar na nossa própria capacidade de desvencilhar do mal. Precisamos do Senhor para isso, viu? E aí ele continua nos ensinando, nos instruindo de uma forma bem sábia e mostrando os erros também que nós cometemos no dia a dia, na edificação da nossa vida. Onde você está edificando a sua vida? Nos conceitos do mundo ou na palavra de Deus? Se você construir nos conceitos do mundo, você estará construindo sobre areia e grande será a queda da sua casa. Estou falando da casa espiritual, tá? Mas se você construir a sua casa sobre a palavra de Deus, esta casa permanecerá para sempre, porque o Senhor te garante sustentação. Jesus Cristo é a pedra angular da esquina, na qual todo que estiver bem postado jamais cairá. Ele te garante a vitória por toda a eternidade. Então não cometa o erro de tentar moldar a sua vida nos princípios e na educação que o mundo dá, porque são insuficientes para você agradar a Deus. Você precisa reconhecer que a palavra de Deus é o livro mais perfeito e completo para a sua edificação espiritual. Confiar nas riquezas. Quantas pessoas buscam enriquecimento, achando que o dinheiro vai solucionar toda a sua situação? Não vai, querido. Você precisa do Senhor. De nada adianta você conquistar o mundo todo, diz Jesus, se você perder a sua alma. Então é melhor você ter o pouco com Deus, que Ele nunca deixará te faltar nada, do que ter o muito e não conseguir a aprovação do Senhor. Jesus disse certa vez a um jovem: dificilmente um rico entrará no reino do céu, porque o amor ao dinheiro pode desvirtuar o seu caráter, a sua personalidade e desviá-lo completamente dos ensinos da palavra de Deus. Viu? E esta, portanto, é uma palavra que eu gostaria de deixar no seu coração. São erros comuns que as pessoas têm o hábito de cometer no dia a dia. Você se encontrou em algum destes? Se você se encontrou, é uma hora de você se autocorrigir. Olha, usei a palavra auto, porque isso aqui depende de uma decisão pessoal sua. Viu? Você pode usar da sua capacidade de entendimento para tomar uma posição de andar e servir ao Senhor ou ser sábio no seu procedimento. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos oriente a cada dia, nos instrua de acordo com a tua palavra para crescermos, conforme diz a própria palavra, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.